Sabe quando tem um vazamento de gás no escritório? Tipo, ninguém vê, não tem cheiro, mas aí aos poucos todo mundo começa a passar mal. Nossa, total. Pois é. Lendo os materiais para o nosso mergulho profundo de hoje, eu percebi que o assédio moral horizontal contra as mulheres, ele funciona quase desse mesmo jeito. Só que a nossa estrutura social faz com que esse gás seja, sabe, muito mais asfixiante para elas. Uhum, com certeza. E olha, os números refletem muito bem essa toxicidade toda. Nas Américas, 39% das mulheres relataram ter sofrido violência ou assédio no trabalho só em 2021. Nossa, E aqui no Brasil, tipo, só entre 2020 e 2023, os tribunais registraram mais de 419 mil ações trabalhistas sobre assédio. caramba, mais de 400 mil. É muita coisa. É um problema sistêmico, né, que afeta assim diretamente a saúde mental. E o nosso foco hoje, ao cruzar esses estudos todos, é tentar entender justamente essa mecânica, né, dessa epidemia e como ela meio que destrói o bem-estar psicológico da mulher. Mas tem uma coisa nessa premissa que me deixa bem encafifado, confesso. O que seria? É que, bom, se a gente está falando de assédio horizontal, tipo, entre colegas ali do mesmo cargo, sem um chefe mandando, por que a vítima simplesmente não vira e fala para o colega parar? Como é que um abuso ganha tanta força se não tem aquela relação formal de subordinação, sabe? Então, aí que tá a grande armadilha da tal da violência simbólica. Porque a gente tem mania de associar poder à hierarquia do crachá, né? Mas o patriarcado ele já instalou uma hierarquia cultural invisível muito antes dessas pessoas pisarem no escritório. Ah, entendi. Se o ambiente corporativo compra aquele estereótipo de que a mulher é, sei lá, mais frágil ou que deve ser subserviente, o agressor usa isso. Ele exerce a dominação de um jeito tão sutil que as atitudes abusivas passam a ser vistas como naturais, parte do dia a dia. Quer dizer, o terreno já está totalmente preparado para o abuso acontecer. E eu imagino que a exaustão também jogue super a favor do agressor, certo? Nossa, sem dúvida. Porque assim, a maioria dessas mulheres não sai do trabalho e vai simplesmente descansar. Tem toda aquela jornada dupla, né? A carga mental pesada de gerenciar a casa, os filhos. Exato. O nível de vulnerabilidade dispara. Porque as empresas hoje cobram muita cooperação, na teoria, mas, vamos combinar, na prática elas estimulam uma competição brutal, né? Verdade, o famoso vestir a camisa da empresa para competir com quem está do lado. Pois é. E quando o colega percebe que a mulher já chega ao escritório sob esse estresse crônico todo, dessa dupla jornada, ele encontra o cenário ideal ali. Ele usa táticas de intimidação para se destacar, só que disfarçando isso de, tipo, rotina de trabalho. Tá, mas como isso acontece, digamos, numa terça-feira à tarde qualquer? Porque os estudos citam aquelas 4 táticas da pesquisadora Marie-France Irigoyen. Só que eu queria entender a mecânica da coisa. Uhum. Porque, sei lá, falar em deterioração das condições de trabalho soa meio como jargão de RH, né? O que é isso na prática? Olha, imagina que uma colega toma uma decisão técnica super embasada. Aí o agressor, que está no mesmo nível hierárquico que ela, começa a questionar sistematicamente, com um tonzinho de deboche, cada vírgula daquela decisão, bem no meio de uma reunião. Nossa, que situação horrível. Sim, ele não está discordando profissionalmente, ele está ativamente minando a credibilidade dela em público, sabe? Para fazer ela parecer incompetente. Entendi. E aí vem a segunda tática, que é o isolamento, certo? Que é aquele famoso... esqueceram de me colocar no grupo de WhatsApp do projeto. Exatamente. Ou marcar aquele café de alinhamento no horário que todo mundo sabe que ela precisa sair para buscar o filho na escola. Ah, sim, sempre às 18 horas, né? Sempre. E as outras 2 táticas já escalam para tentar da dignidade, que são aquelas piadas sobre aparência ou a vida pessoal, até chegar, bom, na violência direta mesmo, que vai desde gritos abertos até assédio sexual. O que me assusta de verdade é o efeito cascata disso tudo. É tipo uma exclusãozinha aqui, um comentário vexatório ali e de repente o bem-estar psicológico da pessoa colapsa. Totalmente. E o pior é que não fica ali no escritório. Pois é, pelo que a gente leu nos relatos, essa angústia não fica restrita ao horário comercial de jeito nenhum.
A mulher leva a atenção para casa, isso afeta o sono, gera conflito na família e acaba destruindo a autoestima. O estrago na vida privada é gigantesco. Não tem como separar as coisas. É devastador. A pessoa perde até a capacidade de reagir, porque com a confiança já totalmente corroída pelas táticas do agressor, ela começa a achar que, poxa, talvez o problema realmente seja ela. A identidade profissional e pessoal se desestabiliza por completo. Tá, mas e a empresa nessa história? Porque não dá para jogar o peso de resolver isso nas costas de quem já está sofrendo o ataque, né? Com certeza não. Colocar lá um manual de ética na intranet, a gente sabe que claramente não resolve nada. Como é que a liderança desmonta essa estrutura de verdade? Então, os pesquisadores usam um modelo de virtudes éticas corporativas, do Kapten, que exige ações muito concretas e são divididas em 3 frentes. A primeira é a congruência, ou seja, o líder tem que ser o espelho. Se o chefe ri daquela piada machista no corredor, ele acabou de autorizar a equipe a fazer a mesma coisa. Faz sentido. A segunda frente é a discutibilidade, que é você garantir que as pessoas possam denunciar essas atitudes suspeitas sem aquele medo clássico de serem demitidas por estarem, entre aspas, causando problemas, sabe? E a terceira frente seria a sanção. Mas isso significa que a liderança tem que ter peito para punir até aquele funcionário estrela, aquele que bate todas as metas de vendas, mas que inferniza a vida das colegas. Sem essa coragem, todo discurso de respeito vira só enfeite de parede. A sanção é punir quem desvia da ética, e pronto, independentemente do desempenho comercial. Mexer onde dói, né? Exato. Quando a diretoria pune esse agressor de alta performance, a mensagem que fica é inegável. Tipo, o ambiente seguro vale mais do que o lucro a qualquer custo. Isso muda a cultura a tal ponto que os próprios colegas começam a rejeitar quem tenta humilhar os outros. O que prova que proteger a saúde mental, no fim das contas, exige políticas institucionais vivas, né? E não apenas cartilhas esquecidas numa gaveta do RH. Exatamente. Trata-se de construir no dia a dia um ambiente onde o respeito seja realmente a única regra aceitável, monitorando constantemente essas dinâmicas que são quase invisíveis. E se o assédio horizontal se apoia tanto assim em parecer algo corriqueiro, banal, vale muito a pena pensar um pouco. Qual exclusão sutil ou, sei lá, piada recorrente no ambiente de trabalho hoje, que todo mundo trata como super normal, é na verdade um abuso disfarçado prestes a ser exposto? Talvez seja a hora de verificar os medidores de gás nos nossos próprios escritórios.